Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 74. Título: Fazei do casar rebeldia, chegareis ambos a ser. 1. Dada a extensão deste capítulo, terá de ser necessariamente dividido em 3 partes. Esta é a parte 1, ou primeira. 1. Desde a noite de sexta-feira, 28 de março de 2008, que a Andreia Cristina de Macieira da Lixa e Isidro de Pedreira, 2 freguesias do concelho de Felgueiras, estão a viver os primeiros dias do seu casamento ou matrimónio, realizado por eles no decurso de um modesto jantar em família na casa da comunidade, que é simultaneamente a casa de Maria Laura e dos seus 3 filhos, dos quais a Andreia Cristina é a filha mais nova, ainda que já com 25 anos de idade. O ato, realizado com a simplicidade e a verdade que os grandes momentos da vida humana, para o serem verdadeiramente, sempre devem ter, não contou com a presença de nenhum representante do poder, nem do poder eclesiástico, nem do poder político do Estado, cada qual o mais intrometido e o mais opressor, gerador de súbditos e de oprimidos opressores, avessos que são ambos, cada qual ao seu jeito, à existência de mulheres e de homens em estado de liberdade, senhores dos próprios destinos, cidadãos políticos de corpo inteiro, a viverem na história e a cuidar dela, como só pessoas livres o poderão fazer, nunca pessoas súbditas e mantidas em estado de infantilismo, ora agressivo e violento, ora subalterno e capacho, mas sempre encobridor e até descriador do que há de melhor nos seres humanos. 2. Também estive presente a convite de ambos, como amigo dela e dele, e na minha condição de presbítero da Igreja do Porto, despojado, como todos os presbíteros e bispos da Igreja deveríamos ser, de todo o poder, por isso, simplesmente companheiro e irmão de todos. Um convite que os dois me fizeram 48 horas antes, no decurso de uma singela visita à casinha onde resido, nas proximidades da casa da comunidade. Quando os vi entrar pela minha cozinha, onde tinha acabado de jantar e estava a dar por terminada a lavagem da louça, calculei logo que com ela e com ele vinham aí boas notícias, concretamente o feliz anúncio de um novo começo de vida a 2, uma espécie de nova criação. 3. Semanas antes, Andreia Cristina já me havia dado sinais de que um qualquer dia não muito distante seria o dia de ambos iniciarem a sua vida a 2 no primeiro andar da casa da mãe dela, já preparada por eles e com dinheiro do seu trabalho para esse fim. E já nessa altura ela me tinha dado a entender também que tudo haveria de ser assim como agora acaba de acontecer, na máxima simplicidade e na máxima verdade, realizado apenas na presença dos pais dele e das suas 2 irmãs solteiras que vivem ainda lá em casa com os pais, e na presença da mãe dela e dos seus 2 irmãos, um ainda solteiro e a viver na mesma casa, e o outro, o mais velho dos 3, neste momento, a viver numa casinha arrendada nas redondezas, mas quase sempre lá em casa, como se dela nunca tivesse chegado a sair, e que, dada a diferença de idades que os separa, mais de 10 anos, foi na vida de Andreia Cristina o irmão mais velho que fez quase de segundo pai, sobretudo depois de, inopinadamente, a ele lhe ter acontecido a sua definitiva ressurreição, era ela ainda menina. 4. As respectivas companheiras de cada um dos 2 irmãos também vieram, e igualmente a avó Isaurinha, que sempre esteve presente desde o nascimento no processo de crescimento de Andreia Cristina. Surpresa das surpresas, inclusive para a Andreia Cristina, mas que muito a alegrou, foi a presença de todo inesperada, inclusive para mim, de um casal de reformados, Ambrósio e Lourdes, muito amigos da casa e meus, bem como do Barracão da Cultura, a erguer-se ali mesmo ao lado,
os quais souberam, mesmo sobre a hora, do acontecimento que iria ter lugar naquela noite, e deixaram tudo, apesar dos 76 anos dele e da doença dela, que já lhe dificulta o andar, para estarem também presentes e assim registarem em DVD, coisa em que Ambrósio é perito, este momento único e irrepetível na história, que não apenas na vida de Andreia Cristina e do Isidro. 5. Para Andreia Cristina e Isidro, o dia 28 de março de 2008, em que tudo aconteceu, foi uma sexta-feira de trabalho, em tudo igual aos outros dias da semana. Ela, como insubstituível animadora num ATL com crianças na maioria problemáticas, ele, como operário de construção civil numa empresa quase familiar. Vieram cada qual à sua hora e pelos próprios meios, diretamente do trabalho, para aquele que seria e foi o último jantar das suas vidas de namorados de há 8 anos e o primeiro jantar de casal que durante ele ambos iriam começar a ser no entranhado amor que os faz ser um para o outro, um com o outro e ambos para os demais. 6. Quando chegaram, a felicidade vinha estampada nos seus rostos. Traziam com eles, cada qual ao seu jeito, mais efusiva ela, mais reservado ele, a alegria e a festa, juntamente com o espanto geral das companheiras e dos amigos, a quem haviam comunicado a notícia do passo que iriam dar nesse jantar e nessa noite. Nunca tal se vira e ouvira dizer por estas redondezas. A sociedade em que nascemos e vivemos está tão formatada pela hipocrisia e pelo faz de conta que nem consegue entender a simplicidade e a verdade quando alguém, para mais ainda jovem, decide recusar ir por aquelas postiças atitudes e prefere avançar por estas tão saudavelmente carregadas de humano, de autenticidade e de fecundidade. 7. Eu próprio me surpreendi com tamanha simplicidade e tamanha verdade. Não que eu as não procure viver também todos os dias e as não proponha como modo de viver a toda a gente que o queira ser, mas por ver que Andreia Cristina e Isidro se me nos revelaram capazes de irem também por aí, numa decisão que é inteiramente de ambos, ainda que também fruto de uma libertadora e maiútica educação, que nomeadamente no caso de Andreia Cristina já vem desde o ventre materno e que desde os seus 4 anitos foi sucessivamente reforçada pelo ambiente da comunidade que ela passou naturalmente a respirar e que fez dela a mulher livre e acolhedora que hoje já é e que virá a ser cada vez mais depois desta decisão já consumada. No caso do Isidro, o tempo foi menor, durou tanto quantos os anos de namoro, vivido muito ali pela casa da comunidade e muito próximo daqueles 2 ou 3 de que fala o Evangelho de Mateus, que se reúnem em nome de Jesus e por isso a constituem. Assim como no interior da associação As Formigas de Macieira, da qual ambos são associados e neste momento inclusive membros dos corpos gerentes. 8. Efetivamente, são as práticas que nos fazem, e quando estas são práticas libertadoramente alternativas às práticas dominantes, fazem-nos progressivamente mulheres, homens alternativos, sinais vivos numa sociedade geralmente feita de cisentismo e de mais do mesmo, sem lugar para o novo, para o imprevisível, para a originalidade, numa palavra, para a liberdade criadora de cada vez mais liberdade. 9. Quando ambos me convidaram a estar presente e a participar ativamente no jantar, Andreia Cristina e Isidro sublinharam que esperavam de mim que ajudasse a explicitar todo o sentido profundamente humano contido nesta sua decisão de darem início de modo com tanto de invulgar quanto de simples à sua vida a dois, distante dos representantes do poder e exclusivamente da intimidade da verdade e do amor que, quando praticados, nos fazem verdadeiramente humanos. O jantar seria, por isso, só por si, o grande sacramento ou sinal que os tornaria uma só carne para a vida do mundo, mulher e homem indissoluvelmente unidos,
sempre no total respeito pela originalidade que é cada qual e há de continuar a ser. 10. Obviamente que aceitei logo ali. Tive de desmarcar outro compromisso para esse dia e para essa hora. E disse-lhes que a minha presença seria simplesmente como a da parteira na relação que mantém com uma mulher em trabalho de parto, para que tanto ela, Andreia Cristina, quanto ele, Isidro, fossem nesse jantar plenamente sujeitos, porque assim haveriam de progressivamente ser pelo resto das suas vidas. Alegrei-me com esta decisão de ambos, porque só uma decisão assim proporciona àqueles que a protagonizarem a possibilidade de se afirmarem em todo o seu esplendor, sem jamais ficarem reféns de nada nem de ninguém. Porque só esta liberdade praticada faz mulheres homens livres e, por isso, progressivamente humanos, responsáveis, criadores, solidários, numa palavra, militantes políticos, bem nos antípodas do poder. 11. A sociedade, de tão oprimida e subjugada que tem estado ao longo dos séculos, que sempre foram de perversa cristandade, continua ainda hoje a sentir grande dificuldade em entender uma decisão como esta e apressa-se até a sair a terreiro para condenar quem a vive e quem se atreve a protagonizá-la, apesar da fragilidade dos seus corpos e das suas vidas. Inclusive, chegam a ser ainda muitos, para não dizer a maioria, os que na sobranceria da sua ignorância e da sua condição de súbditos e de integrados no sistema dominante, apressam-se a dizer que uma decisão como esta de Andreia Cristina e de Isidro não tem valor, não é reconhecida pela sociedade, é como se não existisse. Na sua cegueira, esses muitos não conseguem ver a luz que passa numa decisão como esta e que os libertaria e faria deles finalmente humanos se a aceitassem e passassem a ser capazes de outro tanto. 12. Mas como, infelizmente, ainda hoje são a maioria da sociedade, paramos aqui e é assim o fim da primeira parte deste capítulo 73. Assim penso eu. 74, melhor, perdão. Fim da primeira parte do capítulo 74. Já vamos prosseguir com a segunda parte.